Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Pessoal, o caso de hoje é um caso assim digno de roteiro de filme. Então eu vou pedir uma ajuda para vocês. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então me ajuda. Para o YouTube distribuir esse vídeo, eu preciso muito do seu like, do seu comentário. Eu preciso que você assista o vídeo até o final. E claro, né, pessoal, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Por quê? Quando você se inscreve no canal enquanto está assistindo um vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é tão bom que você resolveu se inscrever. E aí, ó, ele dispara esse vídeo para todo mundo. Então vamos me ajudar a viralizar esse vídeo, pessoal? Combinado? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui sempre comigo e que ajudam esse canal a ser o que é. É sério, vocês são a motivação para eu continuar gravando cada vez mais. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje é mais um caso sobre traição, manipulação e também uma demonstração do quanto as pessoas estão dispostas a ir longe quando pensam somente em si mesmas. E durante essa cega obsessão, um simples detalhe ou falta de cuidado na execução dos planos pode pôr tudo a perder e, para dizer bem a verdade, o caso de hoje é digno de roteiro de filme e já já vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Primeiramente, pessoal, nós vamos nos transportar lá para Dallas. Dallas, gente, é uma moderna metrópole localizada ao norte do estado norte-americano do Texas e é um importante centro comercial e cultural do estado. É lá também que fica o Museu 60th Floor, famoso por assinalar o local exato de onde ocorreu o assassinato do presidente John Kennedy em 1963. Mas voltando ao caso, nós vamos viajar para um bairro chamado Oak Cliff, que é um bairro arborizado e muito famoso na região, principalmente por seus bares e cafés que proporcionam aos moradores uma vida bastante agitada e uma comunidade bastante fraterna. Aliás, os acontecimentos a seguir deixaram toda a comunidade muito abalada e preocupada com a segurança da vizinhança. No dia 9 de outubro de 2020, pela manhã, o casal James Faith e sua esposa Jennifer Faith saíram de casa pela manhã para passear com sua cachorrinha, chamada Meg. Mas apenas alguns minutos após saírem de casa, o casal foi abordado por uma pessoa e o James foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Na sequência, uma chamada foi feita para a emergência, uma testemunha acionou as autoridades que chegaram rapidamente ao local. Paramédicos estiveram no local e contaram com o apoio da polícia científica também. Uma testemunha disse ter visto o momento em que uma pessoa se aproximou do casal e fez os disparos. Mas quando essa pessoa tentou atingir a Jennifer, as balas tinham acabado. Outra testemunha aproveitou esse momento para informar que viu o momento em que a tal pessoa pegou fitas em seu bolso e amarrou a Jennifer antes de fugir do local do crime. O médico legista apontou que o James foi atingido por 3 vezes na cabeça, 3 vezes no peito e 1 vez na virilha. Uma grande investigação teve início e os policiais começaram a vasculhar toda a área, entrevistar toda a vizinhança e analisar todas as câmeras de vigilância disponíveis na região. Rapidamente esse caso ganhou as mídias e todos queriam saber quem foi o responsável pelo ataque ao casal e quais motivos essa pessoa teria, visto que os dois eram muito unidos, amigáveis, muito gentis e idolatrados por seus vizinhos. Não existia uma pessoa sequer naquela vizinhança que não fosse capaz de tecer elogios ao James e a sua esposa Jennifer. Não se tem muitas informações sobre o passado de nenhum deles, mas o que se sabe é que o James William Faith nasceu no dia 11 de maio de 1971 na cidade de Madison, no estado de Wisconsin, e sempre foi muito inteligente e focado nos estudos e planejamento do seu futuro. Ele obteve seu bacharelado em Ciência da Computação pela University of Wisconsin em 1994
e sempre trabalhou em atividades relacionadas à computação e tecnologias. Por outro lado, Jennifer Lynne Faith nasceu no estado de Arizona em 1972 e ela foi adotada, tá, pessoal? E não há assim informações tanto sobre os seus pais biológicos quanto sobre os adotivos. Pessoas ligadas ao passado do James contaram em entrevista que ele nunca pensou em se casar e ter filhos, e que todos os seus relacionamentos eram passageiros e não duravam mais do que 6 meses. Ele mesmo chegou a confessar a seus amigos que não tinha intenção alguma de se casar e que tinha nascido para ser sozinho, mas acontece que tudo isso mudou quando seus caminhos se cruzaram com o de uma moça muito atraente chamada Jennifer. Ao contrário do James, a Jennifer já tinha se casado 2 vezes e tinha uma filha de seu primeiro casamento chamada Amber. Este não foi um problema porque o James se apaixonou perdidamente pela jovem. E então o James e a Jennifer iniciaram um relacionamento sério no final do ano de 2005. Nessa altura, a Amber estava com apenas 8 anos de idade. E o novo padrasto passou a mimá-la como se fosse sua própria filha. O casamento, entretanto, só aconteceu 7 anos depois. Os dois se casaram em Las Vegas no ano de 2012 e foi um casamento bastante badalado. O James e a Amber se davam muito bem. E quando a garota completou 18 anos de idade, todos compareceram ao tribunal e o James assinou a papelada e a adotou legalmente. A Jennifer trabalhava como gestora em uma grande empresa de assistência médica e o seu novo marido estava em um ótimo cargo no setor de informática da empresa American Airlines, uma gigantesca companhia aérea norte-americana sediada no Texas. A família continuou morando no estado do Arizona até o final do ano de 2017, quando James recebeu uma merecida promoção e se tornou diretor de TI da empresa. E com isso toda a família precisou se mudar para Dallas para ficar mais perto da sede da empresa. A vida da família estava indo muito bem e, como eu disse agora há pouco, ninguém conseguia entender quem seria capaz de fazer maldade com qualquer membro daquela adorável família feliz. Os investigadores analisaram a câmera de segurança da porta da frente da residência da família e observaram o momento em que o James saiu da casa, com a sua esposa e a sua cachorrinha. Essas imagens, pessoal, foram capturadas minutos antes do homem ser morto a tiros. Todos os vizinhos colaboraram com as investigações e um desses vizinhos entregou as imagens de seu circuito de segurança. Através dessas gravações, foi possível constatar que uma pessoa entrou apressadamente em uma caminhonete Nissan Titan preta e fugiu do local. Ao analisar com mais atenção, foi possível notar uma letra T na janela traseira do veículo. Esse detalhe, pessoal, foi considerado muito importante para as autoridades, já que a placa da caminhonete não estava visível. E por fim, as únicas pistas eram a marca, modelo e cor da caminhonete, além da letra T, é claro. Uma campanha, pessoal, foi lançada na internet a fim de arrecadar fundos para a viúva enlutada. Essa campanha atingiu muitas pessoas do estado e em pouco tempo as arrecadações já tinham atingido a marca de pouco mais de $60 mil em doações. Lembrando que essas doações eram em dinheiro, viu, gente? Muitos vizinhos também estiveram na casa do casal para ajudar naquilo que fosse necessário. E diversas amigas do casal passaram a cuidar da casa e preparar as refeições da Jennifer e sua filha Amber. Elas estavam bastante abaladas com tudo aquilo e naquela altura o suporte emocional de conhecidos e amigos foi bastante importante para as duas. Os investigadores conversaram com diversos departamentos dentro da American Airlines com a finalidade de entender se o James tinha algum inimigo dentro da empresa ou mesmo alguém que não tivesse ficado muito feliz com sua generosa promoção. Conforme as semanas foram passando, pessoal, aumentava exponencialmente o clamor da população e a mídia passou a cobrir o caso com bastante vigor. Parece que o país todo queria saber o que de fato tinha acontecido naquela manhã. A Jennifer tinha dito aos policiais
que o agressor estava usando uma máscara azul, e essa informação foi corroborada por uma imagem borrada que foi capturada por uma câmera de segurança perto da parte de trás da casa da família. Mas essas imagens não foram nada reveladoras e, por fim, as autoridades disseram em entrevista que a melhor pista era a caminhonete e que as pessoas poderiam denunciar de forma anônima caso avistassem qualquer veículo com aquelas características. A Jennifer, pessoal, participou de diversas entrevistas e esteve ao vivo na TV para reclamar que não estava se dando muito bem com o luto. O James era muito carinhoso e amoroso tanto com ela quanto com a sua filha, e em uma entrevista no dia 1º de dezembro de 2020, ela lamentou que não saberia como viver e que era um absurdo ela se tornar uma viúva com apenas 48 anos de idade. Todas essas entrevistas sensibilizaram bastante a população, que passou a pressionar ainda mais a equipe de investigações. A Jennifer providenciou 2 funerais para o seu falecido esposo, um que aconteceu na cidade de Dallas e outro que aconteceu em Phoenix. Em ambos os casos, houve cobertura total da mídia e a mulher aproveitou para reforçar a informação que os policiais já tinham divulgado, que as pessoas precisavam ficar atentas e denunciar caso encontrassem uma Nissan Titan preta com um adesivo na janela localizada na parte de trás do veículo com a letra T. É muito comum nos processos de investigação por homicídios os oficiais investigarem o passado de todos os membros da família ou de pessoas próximas. Com isso, os policiais passaram a investigar secretamente o passado da Jennifer. Em meio aos interrogatórios exaustivos, os profissionais pediram que ela deixasse seu celular e eletrônicos com a equipe de informática forense, e ela aceitou prontamente, Através do aparelho celular da mulher, eles descobriram que em abril daquele mesmo ano de 2020, ou seja, quase 6 meses antes do ataque, que aconteceu em outubro, a Jennifer tinha enviado uma mensagem de texto para uma grande amiga, dando a notícia de que tinha voltado a entrar em contato com um ex-namorado. Nas mensagens seguintes, ela acabou revelando que esse homem se chamava Darren. Os oficiais então abriram a agenda telefônica dela e encontraram um contato salvo com o nome de Darren Ruben Lopes. Os policiais então passaram a investigar tudo sobre a possível relação entre os dois. Darren e Jennifer se conheceram e namoraram por vários anos no colégio, e depois que as aulas acabaram, cada um seguiu um rumo diferente na vida. Por fim, eles se reconectaram no início do ano de 2020. Logo que começaram a conversar, o Darren explicou que agora tinha sua própria família e que era um veterano do Exército das Forças Especiais. Ele se gabava de ter ganhado algumas premiações por seus serviços, mas foi bastante cauteloso ao revelar que sofreu uma lesão cerebral ao ser atingido por uma bomba enquanto estava a serviço do país em uma missão no Iraque. Naquela altura, além dele ter ficado com uma lesão no cérebro, outros 19 soldados de sua mesma unidade perderam suas vidas em batalha. O Darren explicou ainda que estava em processo de divórcio e estava criando suas 2 filhas sozinho, e estava morando no estado do Tennessee. Os investigadores foram mais a fundo e descobriram que o homem tinha uma propriedade muito grande no condado de Cumberland, no Tennessee. O registro da propriedade era de pouco mais de 80 mil metros quadrados. Além disso, outra coisa chamou a atenção da equipe. Um veículo Nissan Titan na cor preta estava registrado como sendo de propriedade do Darren. As autoridades, então, contataram os oficiais do estado do Tennessee e, além de fazerem uma varredura completa nas finanças do homem, ainda fizeram uma varredura aérea em sua propriedade, onde foi possível detectar que a caminhonete preta tinha a letra T na janela da parte de trás do veículo. Mas ao contrário do que se possa imaginar, os policiais não prenderam o Darren imediatamente. Eles continuaram a investigação em sigilo e passaram a analisar todo o histórico telefônico dele.
Foi nesse momento que eles perceberam que o Darwin falava muito com a Jennifer, chegando a contabilizar mais de 500 mensagens de texto em um único dia. Mas estranhamente, a partir da tarde do dia 8 de outubro, ou seja, um dia antes do James ter sido morto, o Darwin e a Jennifer pararam de se falar. E esse silêncio todo teve duração de pouco mais de 30 horas. Ainda no dia 8 de outubro, o Darwin escreveu uma mensagem para suas filhas, avisando que precisava sair da cidade para uma caçada que duraria alguns dias. De acordo com os registros do cartão de débito, ele parou para abastecer em um posto de gasolina perto de sua casa, configurou seu GPS com o endereço da Jennifer e partiu para uma viagem de pouco mais de 10 horas até Dallas. Uma câmera de segurança de uma conveniência no Arkansas gravou um momento em que ele parou no meio do caminho para fazer algumas compras. Nas imagens é possível observar que ele estava usando uma máscara azul, da mesma cor que a Jennifer tinha dito aos policiais há algum tempo atrás. Os oficiais calculam que ele chegou na vizinhança da família por volta das 2h20 da madrugada do dia 9 de outubro, e foi por volta das 7h30 da manhã quando ele saiu de seu esconderijo e atacou o casal, tirando a vida do James e amarrando a Jennifer. Na sequência, ele pegou a estrada de volta para sua casa no Tennessee. Em janeiro de 2021, as autoridades revelaram que a Jennifer e o Darwin mantinham contato diariamente, quase que o dia todo, embora supostamente não tenham se encontrado pessoalmente. Eles estavam em uma espécie de contato obsessivo, sabe? E pelas mensagens, era possível perceber que eles tinham ciúmes um do outro. No dia 11 de janeiro de 2021, as autoridades juntaram as evidências que tinham até o momento e finalmente confrontaram o Darwin, que tinha 49 anos de idade na época. A abordagem aconteceu em Dixon, ainda no estado do Tennessee, e não muito longe da propriedade do homem. O sargento José Calhoun escreveu em seu relatório que o Darwin estava estranhamente nervoso e ao mesmo tempo muito quieto. Dentro do seu veículo, os agentes encontraram uma máscara facial da mesma cor que a Jennifer tinha dito à polícia que o atirador estava usando. Enquanto o sargento José Calhoun transportava o acusado para a prisão local, uma outra equipe se dirigiu para a casa do homem. Na residência, eles encontraram uma pistola calibre .45 e todos já sabiam que esse era o modelo que tinha tirado a vida do James. Algum tempo mais tarde, o exame balístico comprovou que aquela era de fato a arma do crime. Além disso, testes de DNA comprovaram que os vestígios de sangue encontrados no objeto pertenciam à vítima em Dallas. O Darwin foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. Obviamente, ele se declarou inocente das acusações e foi transferido para a prisão do condado de Dallas. Lá ele foi mantido sob fiança de $1 milhão. Além de ouvir o Darwin, a polícia começou a ouvir a Jennifer também, para entender qual era de fato a profundidade da relação entre os dois. A bem da verdade, gente, é que as autoridades não disseram nada para Jennifer que o Darwin tinha sido preso. E quando eles questionaram o porquê ele tinha tirado a vida do James, uma história bizarra veio à tona. O Darwin explicou que o James não era nada daquilo que parecia ser. Na verdade, ele era um homem violento e abusivo. Como ele trabalhava com informática, em pouco tempo ele descobriu que o Darwin estava falando com a Jennifer, e o teor dessas mensagens era um puro romantismo. Eles faziam declarações de amor, se lamentavam pelo fato do destino ter separado os dois e faziam planos para no futuro se reencontrar. Ainda de acordo com o Darwin, ele passou a receber e-mails ameaçadores do James. Ele tinha descoberto tudo e estava castigando a Jennifer por sua infidelidade. No início, esses e-mails diziam apenas o que o James supostamente estaria fazendo para castigar a Jennifer. Mas conforme o tempo foi passando, começaram a chegar e-mails com fotos anexadas, que mostravam os hematomas e machucados da Jennifer. O Darwin estava ficando bastante preocupado e queria de qualquer forma proteger o amor da sua vida.
foi quando ele recebeu outro e-mail de uma amiga que conhecia os dois e confirmou toda a história, dizendo que o James não era nada do que parecia ser e ele realmente abusava física e psicologicamente da Jennifer, além de ser extremamente violento com a esposa quando estavam dentro de casa. E foi aí que ele decidiu acabar com o sofrimento dela e dar uma lição ao marido abusivo. Os policiais continuaram investigando e algumas novas descobertas surgiram. Além das trocas de mensagens de amor e reencontro, o Darwin tinha confessado para Jennifer que estava com problemas financeiros e que temia chegar ao ponto de precisar vender a sua propriedade. A Jennifer respondeu que o amava e que juntos eles poderiam resolver tudo e que em breve poderiam viver o amor que mereciam. Nos meses seguintes, ela passou a utilizar a conta conjunta que tinha com o James para pagar a fatura do cartão Amex do Darwin, que a essa altura estava com dívidas que beiravam os $40 mil. Mas a mulher pagou todas as faturas em atraso e passou a pagar todas as próximas faturas a vencer. Foi descoberto também que boa parte da doação que ela recebeu quando ficou viúva, lembra que eu disse para vocês que tinham arrecadado pouco mais de $60 mil? Então a Jennifer transferiu para a conta do Darwin boa parte desse valor, além de comprar diversos presentes para ele, como uma TV, por exemplo. Ela reclamou em uma mensagem também que não tinha conseguido resgatar o seguro de vida do marido de pouco mais de $600 mil, porque o caso estava sob investigação e segredo de justiça, então ela foi impedida de sacar esse valor. Além de tudo isso, o que chamou bastante a atenção das autoridades foi uma mensagem trocada entre os dois, no qual a Jennifer estava furiosa com o Darwin porque apareceu nas filmagens a letra T no vidro de trás da caminhonete dele, e ela queria que ele tirasse o adesivo imediatamente. Com isso, no dia 24 de fevereiro de 2021, Jennifer Faith, de 48 anos, foi presa e acusada de obstrução da justiça. Obstrução da justiça significa basicamente que você está adulterando ou destruindo evidências para impedir a sua disponibilidade em um julgamento posterior. A Jennifer se declarou inocente da acusação, mas a polícia estava sendo muito minuciosa em sua investigação. As autoridades já sabiam que a Jennifer tinha conhecimento das intenções do Darwin e precisavam ter absoluta certeza que era somente isso. Mas eles nem imaginavam o que aconteceria nos dias seguintes. Eles conseguiram uma ordem de busca e quando estavam vasculhando a casa da Jennifer, eles encontraram computadores muito bem escondidos que continham um cachê de e-mails que levaram a investigação para uma direção totalmente diferente. Os peritos encontraram os tais e-mails perturbadores. Os documentos vinham de uma conta do Gmail em nome do James Faith. Os e-mails eram explícitos e continham afirmações bizarras de que o homem estava abusando física e sexualmente da Jennifer. Os e-mails pareciam ter sido projetados por um marido enciumado e vingativo, que queria provocar o Darwin e desafiá-lo. No e-mail estava escrito que o Darwin não poderia fazer nada sobre tudo isso. Os investigadores analisaram também os e-mails enviados por uma outra amiga da Jennifer e encontraram ainda as fotos anexadas que comprovavam as lesões que a vítima estava sofrendo. Mensagens que o Darwin enviou para um amigo também foram descobertas. Ele disse que não conseguia dormir em paz enquanto soubesse que a Jennifer estava sofrendo nas mãos de um marido carrasco e que já tinha se oferecido para ajudá-la a sair deste casamento. Mas ela sempre negava. Ela sentia medo e o Darwin disse que em breve precisaria tomar uma atitude sobre tudo isso. E por fim, esse caso teve uma reviravolta total. 7 meses depois, em setembro de 2021, Jennifer Faith foi acusada de assassinato de aluguel, conspiração para assassinato, obstrução da justiça e poderia facilmente ser sentenciada à pena capital.
E se você ficou sem entender nada, eu vou te explicar o que aconteceu. Os investigadores ficaram bastante desconfiados da relação entre a Jennifer e o Darwin. Ao analisar com mais atenção os e-mails, os peritos técnicos perceberam que o e-mail foi criado no Gmail com o nome do James, mas o endereço e horário não batiam com a disponibilidade do homem. Naquele dia e horário ele estava trabalhando. Por outro lado, o outro e-mail que supostamente foi enviado da conta de uma amiga da Jennifer foi também configurado no mesmo endereço da casa do casal. O James era um executivo que falava muito bem, escrevia muito bem e tinha uma ótima gramática. Os e-mails, por sua vez, continham erros grotescos e inaceitáveis para qualquer cidadão que tivesse completado ao menos o ensino médio. E para piorar ainda mais, os peritos descobriram que as fotos enviadas para o Darwin, aquelas que supostamente comprovariam que a Jennifer estava sendo agredida, na verdade faziam parte de um banco de imagens do Google e eram abertas ao público e nunca foram fotos da Jennifer. Os investigadores desconfiaram que na verdade a Jennifer queria deixar o marido, receber seu seguro de vida, vender todas as propriedades do casal, que nessa altura tinham um patrimônio avaliado em pouco mais de 4 milhões de dólares. E ela queria em seguida ir morar com seu antigo amor em uma grande e confortável propriedade no Tennessee. E só Deus sabe o que ela estava planejando para o Darwin no futuro, né? Porque uma mulher dessas a gente nem imagina o que pode acontecer. Os oficiais então foram atrás do ex-marido da Jennifer. Rick Urlaub era o nome do ex-marido da Jennifer, mas ele não era o pai da Amber. O pai da garota foi o marido do primeiro casamento da Jennifer. Bom, pessoal, o Rick contou aos investigadores que pouco tempo após se casar, a família foi curtir as férias na Disneylândia. E no meio do passeio, que deveria ser alegre e feliz, a Jennifer contou uma história triste de como tinha sofrido nas mãos de seu primeiro marido, física e psicologicamente. Dali em diante, o Rick teve vontade de matar esse homem, e toda semana ela contava uma história triste sobre o seu primeiro casamento. O Rick disse que tentou várias vezes levar a mulher para a delegacia a fim de registrar a denúncia contra o ex-marido, mas a Jennifer nunca quis envolver a polícia nisso tudo. A verdade é que o Rick, aos poucos, foi deixando esse ódio sumir e confessou para Jennifer que o melhor a se fazer era esquecer o passado, e o que importava agora era o presente. Alguns meses depois, a Jennifer pediu o divórcio. Acontece que seu primeiro marido tinha deixado um seguro de vida no nome da filha, a Amber, e provavelmente quando a Jennifer descobriu isso, esse se tornou o motivo pelo qual ela estava tentando convencer o seu atual marido a tirar a vida do ex, mas não deu certo, então ela seguiu em frente com a sua vida. Diante de todas as evidências apresentadas pela equipe de investigações e principalmente motivada pelo medo de ser sentenciada à pena capital, a Jennifer finalmente decidiu abrir a boca e deu detalhes de como tramou tudo. Ela admitiu que criou e escreveu todos os e-mails para o Darwin, confessou que enviou muito dinheiro para ele, inclusive o dinheiro que foi arrecadado das doações quando ela ficou viúva, mas negou que pretendia fazer qualquer mal para o Darwin no futuro. Ela disse que o amava desde a época da escola e o destino finalmente estava sorrindo para ela e os uniria. Sob orientação dos seus advogados, ela também fechou um acordo com a promotoria. No dia 7 de fevereiro de 2022, ao lado de seu advogado chamado Toby Schock, Jennifer compareceu ao Tribunal Criminal de Dallas e se declarou culpada de todas as acusações contra ela. Em troca de sua confissão de culpa, os promotores concordaram em tirar a pena de morte da mesa e recomendar a prisão perpétua. Além disso, os promotores fizeram questão de limpar publicamente a memória do James, garantindo que ele era um bom homem, foi um bom pai e marido, e que nunca agrediu ou mesmo foi violento com sua esposa, e muito menos com a sua filha adotiva. 4 meses depois, na primeira quinzena de junho de 2022, Jennifer Faith foi sentenciada à pena de prisão perpétua, com o mínimo de 35 anos para tentativa de liberdade condicional. A casa da família
foi vendida e a Amber se mudou do estado do Texas junto da cachorrinha da família, a Meg. Depois que a Jennifer assinou seu acordo judicial, Darwin Lopes também concordou em responder às perguntas e admitiu ter tirado a vida do James. Ele disse aos investigadores todos os detalhes de como agiu e garantiu que a ideia do assassinato foi da Jennifer. Seu advogado de defesa falou que a mulher se aproveitou da fragilidade e traumas que o homem viveu pelo período que serviu no exército para manipulá-lo a fim de conseguir o que queria. A data da sentença do Darwin ainda não foi marcada, mas a promotoria espera que sua sentença seja a mesma que a da Jennifer. E quando eu tiver essa informação, é claro que eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? E vocês, pessoal, o que vocês acharam desse caso? É bizarro, né? Parece assim mesmo um roteiro de filme. Eu confesso que conforme eu comecei a ler assim sobre o caso, pesquisar sobre, eu jamais imaginaria que a mulher estava envolvida nisso tudo, que a Jennifer era a cabeça da situação, né? Mas o final me surpreendeu bastante. E vocês? Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam e se vocês já tinham percebido o envolvimento da Jennifer nisso tudo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.